presença do Senhor nesse lugar. Aleluia, Senhor. Nosso Deus nunca mudará, Ele virá, morada à espera de nós. Ele preparou morada, 2000 anos se passaram, mas a promessa não passou, ela permanece de pé, tão real quanto nós, tão real quanto o nosso respirar. Aleluia.
precisamos tomar uma posição. A Bíblia fala que em Atos que a igreja tinha tudo em comum e crescia. Sabe por quê? Porque não vivia, Júnior, no natural, vivia no sobrenatural. Falamos que Pedro andou sobre o mar. Falamos que Jesus andou sobre o mar, foi algo extraordinário, algo sobrenatural. E o Senhor quer fazer isso conosco também. Mas se eu não me posicionar, se eu não tomar uma atitude, meus irmãos, vamos nos esfriando a cada dia. E a pior coisa que tem é de uma pessoa fria dentro da igreja, porque ela vai se acomodando. Tudo está muito bem, eu trabalho, eu tenho meu salário, eu tenho minha família, está maravilhoso. Mas eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre inverno. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7. Todos encontraram? Diz assim, versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Versículo 11: só Lucas está comigo, toma Marcos, traze contigo, porque é muito útil para o ministério. Versículo 13: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 21: procura vir antes do inverno. Meus irmãos, o apóstolo Paulo já pressentia a sua morte, e ele escreve essa carta a Timóteo. E ele já começa a dizer o seguinte: Timóteo, eu combati o bom combate, eu passei por naufrágio, eu passei por dificuldade, mas eu combati o bom combate, e eu guardei a fé. E ele diz o seguinte a Timóteo, no final da sua carreira, ele diz: procura, Timóteo, vir comigo devagar. Pode esperar uns 2 anos? Não, ele diz: procura-te vir depressa. Venha depressa, porque eu preciso de você. Chama também a Marcos, porque só quem está comigo é Lucas. E ele diz: olha, Lucas está comigo, vem você, chama Marcos, porque vai ser útil ao ministério. E ele diz: traga os livros, principalmente os pergaminhos, e traz também a capa. Agora, Timóteo, só um detalhe, só para reforçar. Às vezes a gente fala alguma coisa com alguém, fala só para reforçar. Paulo diz assim: olha, venha antes do inverno. Irmãos, a igreja, ela só cresce, ela só tem tudo em comum se houver comunhão entre os irmãos. E Paulo diz: chama Marcos. Tiveram lá atrás uma divergência teológica, alguns dizem, não sei, mas continuaram em comunhão. E no final de tudo, Paulo diz: chama Marcos, porque vai ser útil para mim aqui no ministério. Alguns me abandonaram, alguns deixaram, alguns largaram a fé. Irmãos, nós só conseguimos viver o sobrenatural se nós tivermos comunhão uns com os outros. Fala-se muito hoje de avivamento, fala-se muito hoje do derramar do Espírito, fala-se muito hoje em revelações, em profecias, mas se não tiver comunhão, se não tiver união, não tem nada disso, meus irmãos. Mas se nós nos unirmos, se nós mantermos a nossa fidelidade para com Deus, se nós pararmos, desculpa a expressão, de mimimi, sabe? Daquelas conversinhas: eu não canto com o irmão, eu não falo com o irmão, se o irmão estiver na frente eu não assumo nada. Quando nós pararmos com isso, quando nós largarmos as divergências de lado e dizer: ele vai ser útil ao meu ministério, ele vai ser útil no que eu estou fazendo, ele vai começar a colaborar comigo, sabe o que vai acontecer, meus irmãos?
Vamos parar de viver o natural e vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Aí esse espaço aqui começa a ficar pequeno. Aí começamos a dizer, os jovens vão começar a ser cheios do Espírito Santo de Deus. As irmãs que não profetizavam mais vai começar a profetizar. O pastor que não tinha visão vai começar a ter visão. O irmão que não falava línguas vai começar a falar línguas. Por quê? Porque começamos a viver o sobrenatural de Deus. Mas eu preciso chamar Marcos para o meu ministério. Eu preciso deixar as picuinhas de lado. Sabe, eu preciso reparar o altar, eu preciso tirar as cinzas, para que o fogo de Deus venha cair. Aí Paulo começa a dizer, Timóteo, chama, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traz-o contigo, vem tu também, Timóteo, vem você também, traz-o contigo, porque não é útil ao meu ministério. Aí quando, irmãos, eu começo a ter comunhão, quando eu largo as picuinhas de lado, quando eu começo a me prontificar aonde eu posso ser útil, aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer, aí Deus começa a mover céu e terra ao nosso favor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o inverno vai chegar, os dias difíceis vão chegar. Eu vim de uma cidade fria, então o que tem no inverno? O dia é curto, já não é que nem o verão, o dia é mais longo, no inverno o dia é curto, frio. Levantar de manhã não é fácil, aquela garoa fininha, a coisa é mais difícil. Aí Paulo fala, Timóteo, vem depressa. Para Paulo falar aquilo é porque ele estava sentindo a necessidade deles ali. Eles precisavam, Paulo precisava de Marcos e Timóteo ali, precisava. E ele falou, olha, traga os livros, mas principalmente os pergaminhos. Irmãos, não tem avivamento se não tiver a palavra de Deus. Não tem avivamento. Existem movimentos, existem manifestações, mas o verdadeiro avivamento, ele é trago com a palavra de Deus. Ele diz, traz os pergaminhos, traz os livros. Olha, o verdadeiro avivamento, meus irmãos, não está nos grandes congressos que acontecem por aí. Isto são manifestação de Deus. O verdadeiro avivamento está aqui no seio da igreja. Está no nosso comportamento diante dos nossos irmãos. Do que eu tenho feito com a palavra? Será que eu tenho meditado? Será que eu tenho buscado aprender? Será que eu venho nos estudos da escola bíblica, no ensino da palavra às sexta-feiras? Quando começa a acontecer isso, meus irmãos, é porque está surgindo um grande avivamento. Mas o Deus desse século, volta a retificar, ele quer nos levar para o natural. O natural é o seguinte: hoje fulano ficou desempregado, nada, amanhã abre outra porta, amanhã vai acontecer outra coisa. Mas ele não consegue viver o sobrenatural, dizer assim, olha, eu fiquei até desempregado, mas eu sei que o feijão e o arroz não vai faltar, porque Deus vai suprir as minhas necessidades. Ele vive só o natural. Sabe qual é o natural? O desespero. O mundo hoje está vivendo um caos. É a guerra agora lá da Rússia com a Ucrânia. Aí está todo mundo já começa apavorado, economia isso, economia aquilo. Aí daqui a pouco aquelas pessoas que vivem no natural dentro da igreja fica, pastor, como é que vai ser? Pastor, e agora? Como que vai ser? Mas o crente que vive o sobrenatural, que anda sobre as águas, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa: o meu alvo é Cristo. Eu estou marchando para o céu, porque ele começa a andar no sobrenatural. As pessoas no natural hoje, sabe o que o Deus desse século está fazendo com muito crente, irmãos? Está pegando um balde de água fria e está jogando, As pessoas não têm mais prazer de estar na casa do Senhor. Se vier, veio. Se não vier, é o natural. O sobrenatural, ele tem fome, ele tem sede de estar aqui, porque ele quer viver o sobrenatural, porque ele precisa ser alimentado pela palavra. Aí, meus irmãos, Deus começa a derramar do seu Espírito. Nós não podemos, meus irmãos, entrar de domingo a domingo na igreja e dizer, está tudo bem, vai ser isto, pronto e acabou. Nós precisamos, a cada dia, provar o sobrenatural.
Precisamos. Aí Paulo diz: traga os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, olha bem, quando nós somos confrontados com isso aqui, ó, dói, meu irmão. Quando nós somos confrontados com a palavra, dói, porque ela nos corrige, ela nos apruma, ela nos coloca no prumo. Quando nós somos confrontados com a palavra e aceitamos a correção, aí nós começamos a ser cheios de Deus. Aí nós não vivemos por emoção, mas começamos a ser cheios de Deus. Ficou ruim? Glória a Deus, está cheio de Deus. Ficou desempregado? Deus vai abrir outra porta, está cheio de Deus. O negócio na escola lá não funcionou muito bem, mas Deus seja louvado, está ficando cheio de Deus. Porque eu começo a ser confrontado com a palavra. Há evangelhos hoje, irmãos, que adequam a várias coisas, várias pessoas. Há pessoas hoje que querem que o seu ego seja massageado. Mas quando eu começo a viver de acordo com a palavra, aí as coisas começam a ficar estreitas. Irmãos, eu estou vindo à igreja, já aceitei Jesus, mas ainda não me sinto o desejo de me batizar. Precisa ser cheio de Deus, meu querido, sinto muito. Eu me sinto muito bem na igreja, mas ainda não tomei a decisão. Precisa se enquadrar na palavra, porque o Deus desse século quer nos esfriar. O Deus desse século quer nos deixar vagando por aí, sem propósito. Mas quando Paulo fala, traga os pergaminhos, porque eu preciso ler, eu preciso a cada dia aprender mais, eu preciso ser confrontado a cada dia, é porque ele queria ser cheio de Deus, meu irmão. Então, a palavra que eu tenho nesta noite é: se tu tem que tomar uma posição, toma logo. Se tu tem que casar, casa logo. Se tu tem que batizar, batiza logo. Se tu tem que tomar uma decisão, toma logo. Porque o Deus desse século, meus irmãos, quer cegar o nosso entendimento. Mas há uma palavra de despertamento para nós esta noite. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Mas não consigo viver o sobrenatural agradando aqui e agradando ali. Eu não consigo. E o inverno está chegando, meu irmão. Os dias difíceis estão aí. E para mim superar o inverno, eu preciso ter comunhão com meu irmão. Eu preciso me enquadrar na palavra. E eu preciso de outra coisa essencial. Aí Paulo diz assim: traz também a capa. Irmãos, quando o inverno bate, nós procuramos logo um agasalho, né? Engraçado, quando eu cheguei aqui, a gente tinha tanto agasalho que eu fui dando para um montão de gente, pescador lá em Barra do Furado, fui dando. Um dia chegou um frio danado lá, eu falei: meu Deus, estou enrolado. Tinha um casacão, dei para um pescador, e, rapaz, isso aqui é bom demais para madrugada e tal. Irmãos, Paulo estava sem a capa, mas Paulo falou: traz a capa também, mas vem antes do inverno. Irmãos, você tem comunhão com teu irmão? Você está meditando nela, está obedecendo ela, está deixando ser confrontado por ela? Agora ele precisava da capa para se aquecer. E o Espírito de Deus está aqui para nos aquecer nesta noite. Eu não sei se o inverno já chegou, ou se o inverno ainda vai chegar na tua vida espiritual. Mas você precisa ter comunhão. Você precisa desses 3 elementos: ter comunhão com o teu irmão, você precisa da palavra, e você precisa do aquecimento do Espírito de Deus na tua vida. E às vezes falamos: fulano está 30 anos na igreja, missionária Abigail, e não é batizado com o Espírito Santo. Eu, com uma semana, eu já fui, pastor, batizado com o Espírito Santo e já profetizava. E agora? Irmãos, precisamos viver o sobrenatural, porque o inverno vai chegar.
E se eu não largar as picuinhas de lado e dizer, olha, chama fulano, chama ciclano, irmãos, o inverno vai chegar e vamos ficar sozinhos. E a pior coisa é passar momentos difíceis sozinho, de você não ter ninguém para ligar, ninguém para mandar uma mensagem. Quando aconteceu essas situações lá em Petrópolis, eu já logo liguei para um amigo meu. E aí, como é que vocês estão? Ele, rapaz, graças a Deus, nós estamos bem. Mas olha, eu não esperava que você ia ligar. E da onde a gente não espera, os outros vêm. Precisamos ter essa comunhão, mesmo distante. Precisamos da palavra. E precisamos do aquecimento do Espírito Santo, meus irmãos. Você já sentiu frio na vida? Uma vez eu estava trabalhando em Friburgo e a temperatura lá caiu muito. Era 1h da tarde, eu estava dirigindo, já não estava sentindo nem os dedos. Aí o patrão falou, vamos parar e vamos logo para o hotel dormir, porque não dá para ficar. O negócio estava difícil. Uma das piores coisas é sentir frio. Aquela chuva, temperatura muito lá embaixo. E Paulo falou, Timóteo, vem depressa, meu filho, e traga a capa. Mas, aleluia, vem antes do inverno, porque se tu vier depois do inverno e vocês não estiverem aqui, eu não sei como é que vai ser. Oh, meus irmãos, eu quero te convidar nesta noite a ser revestido por Deus nessa noite. Eu quero convidar a geração deste século a ser cheia de Deus nessa noite. Eu quero convidar aquela geração que está passando a ser renovado por Deus nesta noite, a vivermos o sobrenatural de Deus. Quando nós pegamos os evangelhos e falamos assim, olha, Pedro andou sobre as águas, que bom, ficamos alegres. Quando nós lembramos que a nossa mãe, o nosso pai, minha mãe conta muito, que falou que já viu na igreja cego, paralítico andar e tantos milagres, irmãos. Aí nós falamos assim, meu pai também falava, o meu tio também falava. E nós, meus irmãos, o que nós temos falado? O que nós temos? Como nós temos se pronunciado? Como que nós temos nos colocado? Olha, se Pedro, se Tiago, se João, se Paulo, se Lucas, se Timóteo, se Filemão, se Tito e todos os outros discípulos, servos do Senhor, estivesse vivendo naquele tempo o sobrenatural, irmão Edivan, sabe o que ia acontecer? A igreja não estaria aqui hoje. Se eles entrassem no natural, a igreja não estaria aqui hoje. Mas eles foram vivendo de glória em glória, eles foram vivendo sobre o sobrenatural. E a igreja, ela só consegue sobreviver se ela estiver vivendo o sobrenatural. Porque se nós não vivermos o sobrenatural de Deus, irmãos, nós vamos ficar inchados, nós vamos ficar cheios de si, nós vamos se achar, e na realidade nós não somos nada. Mas eu quero convidar os irmãos essa noite a vivermos o sobrenatural. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser cheios de Deus. O inverno está se aproximando, o inverno está chegando. Aí vamos sair da área do conforto. Mas o que Deus quer de nós nesta noite é posicionamento. Atos capítulo 4, o verso de número 8 diz assim: E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do
principais do povo, e vós, anciões de Israel. Meus irmãos, a notícia que eu tenho para vocês nessa noite, para a minha vida, é o seguinte: se vivemos no natural, se acharmos que tudo é isso aí mesmo, o relativismo, é por aí, vamos perecer. Mas se vivermos o sobrenatural, o inverno vai chegar e a minha comunhão com meu irmão vai estar reatada. O inverno vai chegar e eu vou estar firme na palavra do Senhor. O inverno vai chegar e a capa de Deus vai aquecer nos dias difíceis. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso me posicionar. Para isso eu preciso tomar decisões. Para isso eu preciso buscar o renovo de Deus na minha vida. Para isso eu preciso querer o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando, na década de 90, quando se convertia, a primeira coisa que as pessoas nos ensinavam, que os pastores, os professores de escola dominical nos ensinavam é o seguinte: olha, você é crente? Sou. Então agora busca o batismo com o Espírito Santo. Busca. Hoje, você é crente? Sou. Então, meu irmão, tu vai ter um carro amanhã. Tem uma chave na tua mão e tu vai ter uma casa amanhã. As coisas se inverteram. Precisamos buscar o poder de Deus para andar no sobrenatural e provar que Deus é bom, e provar dos milagres e das grandezas de Deus. Eu quero convidar você nesta noite, a que há muito tempo não consegue mais falar línguas estranhas, a que há muito tempo não é mais usado em profecias. Os dons, cadê os dons? Deus, irmãos, está nos despertando nesta noite a vivermos o sobrenatural de Deus, a provar grandezas de Deus, a provar o poder de Deus. Mas eu preciso ter fé para isso, meu querido. Eu preciso me lançar para isso. Para isto acontecer, eu preciso me lançar. Eu preciso me posicionar. Deixa o mimimi de lado. Deixa as picuinhas de lado e se lance na presença de Deus. Deixa aquelas coisas, sabe? Ah, fulano falou, deixa isso para lá. Eu quero é ser cheio de Deus. Eu quero é fechar a porta da minha casa, a janela da minha casa, e encher o meu vaso de azeite até transbordar na presença de Deus, para mim viver o sobrenatural, porque o inverno vai chegar. E se o inverno chegar e eu estiver cheio de Deus, eu não vou sentir nenhum inverno, porque Deus vai me acolher, porque eu vou sentir o acalento de Deus. Agora, se o inverno chegar e eu não estiver preparado, eu vou morrer espiritualmente. E tem muita gente, pastor Ramiro, morrendo espiritualmente neste momento em casa, porque não estão preparados para o inverno. Tem muitas pessoas já não vivendo mais o sobrenatural de Deus. Irmãos, igreja, tem muita gente recorrendo, crentes recorrendo a Jesus quando o negócio está feio. Sabe quando é aquela coisa, o homem, a mulher se cuida mais do que o homem, né? A mulher faz exame, a mulher tem que marcar exame para o marido, senão ele não vai. E quando assim, quando não esquece, né, Leite? Marca e ainda não vai. Irmãos, tem muito crente que só está recorrendo à igreja quando o negócio fica feio. Quando o inverno chega, eu tenho que voltar, eu tenho que estar lá. Irmãos, venha no verão, venha nos momentos bons e venha ser cheio de Deus, porque quando o inverno chegar, vamos estar flutuando no sobrenatural de Deus. Não espere o inverno chegar para você se divertir. Não espere ter sede para cavar poço. Mas vamos nos levantar como uma igreja, porque a igreja de Antioquia, a igreja lá de Atos, quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais matava a crente, mais a igreja crescia. Sabe por quê? Porque não estava vivendo natural, não.
já estava andando no sobrenatural de Deus. E eu quero te convidar nesta noite a se pôr de pé e a viver o sobrenatural de Deus nesses momentos que nos resta. Eu quero te convidar, você que quer batismo com o Espírito Santo, renovo de Deus, dons espirituais, este é o momento propício. Eu não vim aqui para mexer com a emoção de ninguém, mas eu vim aqui para dizer que Deus está disponível para que nós viemos viver o sobrenatural dele. E eu quero te convidar aqui à frente, você que quer o renovo de Deus na tua vida, eu quero que você venha aqui à frente. Paulo diz assim: olha, chama Marcos, Timóteo, só Lucas está aqui. Este é o momento de vivermos o sobrenatural de Deus. Você que quer o batismo com o Espírito Santo, vem aqui. Você que quer os dons espirituais, vem.